Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco mais teórico, mas super importante. Vamos falar de radiologia da mama. Essa primeira aula a gente vai abordar alguns aspectos mais teóricos e também alguma coisa prática da mamografia. Olha só, falar de câncer de mama e de rastreamento do câncer de mama é um tema super importante, porque é uma doença muito prevalente. Então vocês precisam entender os aspectos básicos da mamografia, a sua interpretação e principalmente o BIRADS, que é a classificação que vai determinar a conduta, o que fazer com aquela paciente depois do rastreio do câncer de mama, depois da mamografia, o que eu devo fazer, qual o próximo passo. Então, se tem uma mensagem para ficar dessa aula, é gravar o BIRADS. Mas também a gente vai falar um pouco da parte teórica, da importância do exame, da técnica do exame e como interpretar algumas imagens. Maravilha? Então vamos seguir em frente. A gente vai falar primeiro dos exames que são usados para avaliação da mama. O principal deles é a mamografia. Existe também a tomossíntese, que é um exame pouco usado em casos muito específicos, a gente nem vai falar sobre ele. Também a ultrassonografia, que é super importante, geralmente é o segundo passo para complementar uma mamografia que não foi conclusiva. E também existe a ressonância magnética. A ultrassonografia e a ressonância magnética a gente vai falar nas aulas seguintes. Agora, hoje a gente vai falar de mamografia, que é o exame mais importante, porque ele é o passo inicial, ele tem a melhor relação custo-benefício, é um exame baratinho, super disponível, que tinha que atingir aí toda a população feminina que deve fazer o rastreio do câncer de mama. Olha só, exatamente por ser mais básico, ser mais disponível, é que ele é utilizado no rastreamento. Mas quem deve fazer esse rastreamento do câncer de mama? Pelo INCA, quem deve fazer o rastreamento do câncer de mama é as mulheres de 50 a 69 anos. Então, devem fazer a mamografia a cada 2 anos. Pela referência do INCA, essa é a conduta. Agora, cuidado, é controverso isso. A Sociedade Americana preconiza que a mulher deve fazer o rastreamento do câncer de mama a partir dos 40 anos de idade. Então, nem sempre a referência é a mesma. Oficialmente, pelo INCA, 50 anos até 69 anos de idade. Não confunda isso com a população de alto risco. Quem é a população de alto risco para câncer de mama? São aquelas mulheres que têm mais do que 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama, por exemplo. São as mulheres que têm risco do gene BRCA1, BRCA2, que são genes que predispõem ao câncer de mama, endométrio e ovário. Não é a mesma coisa de ter fator de risco para o câncer de mama. Por exemplo, a mulher utiliza anticoncepcional oral, ela tem fator de risco. Não quer dizer que ela tem alto risco. São coisas diferentes. Alto risco, vocês vão ler depois as definições, são várias, mas geralmente está associado a fator genético, familiar. Mais do que 2 parentes de primeiro grau, ou 1 parente de primeiro grau e 2 de segundo grau com câncer de mama, ou pacientes que têm parentes com câncer de mama precoce, abaixo dos 40 anos de idade. Esse são grupos que podem configurar o alto risco. No alto risco, o rastreio é feito de forma diferente. E aí a gente vai mostrar para vocês em outros conteúdos como é feito o rastreio na população de alto risco. Hoje a gente vai falar de mamografia, que é para todo mundo, mesmo quem está no baixo risco. Olha só, compressão da mama é feita no aparelho de forma de cima para baixo. Então a gente tem aqui a incidência crânio-caudal. O raio entra aqui, penetra na mama e impregna aqui o filme e é feita essa imagem. Por que é importante essa compressão da mama? Porque a mama, ela é um tecido que pode ser denso. Quando a gente comprime, a gente espalha esse tecido para que possa ser visto tudo que é possível ali de lesão, microcalcificação, nódulo, assimetria. Então é super importante que a gente diminua aí a sobreposição das imagens. Para diminuir isso, a gente comprime a mama. Por isso que é feita essa compressão. A segunda incidência, que é feita de rotina, é a médio-lateral oblíqua. Então ela pega a mama lateralmente e comprime. Então a gente consegue ver aí quase 70% do tecido mamário nessa incidência médio-lateral oblíqua. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco da anatomia da mama. Quando a gente vai analisar as imagens, a gente tem que colocar nessa posição, seja no computador, seja lá no negatoscópio. Então, a mama direita, a mama esquerda ficam paralelas aí na incidência médio-lateral oblíqua e do ladinho ali está a incidência crânio-caudal. E aí, a gente faz a seguinte
transformação aqui. Ou seja, é uma divisão em tudo que está acima da linha média, a gente vai chamar de quadrante superior. O que está para baixo é quadrante inferior. E a linha média na incidência crânio-caudal vai dividir os quadrantes laterais e mediais da mama. Para que serve isso? Serve para a gente poder localizar as lesões. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão que está aqui, ela está no quadrante superior direito. Mas se ela está aqui e ela está aqui, ela está no quadrante superomedial. Entenderam? Vamos fazer o exercício de novo? Olha só, digamos que a lesão está aqui, na incidência médio-lateral oblíqua. Então, eu sei que ela está no quadrante inferior da mama esquerda. Aí eu vou para crânio-caudal. Se na crânio-caudal ela está aqui, ela está no quadrante lateral. Então, é uma lesão inferolateral, do quadrante inferolateral da mama esquerda. Assim eu consigo localizar as lesões. Tá, professor? E se tiver em cima da linha? Se tiver em cima da linha, ela está na junção dos quadrantes. Aqui na crânio-caudal, eu tenho a junção dos quadrantes e aqui na médio-lateral, aqui a junção dos quadrantes. Junção dos quadrantes superiores, se tiver aqui, e junção dos quadrantes inferiores, se tiver aqui, por exemplo. Então, se tiver em cima da linha, é assim que a gente interpreta. Seguindo em frente, olha só. Vamos olhar agora o aspecto da imagem na anatomia da mama. Como que ela se apresenta na mamografia? Olha só, que interessante. Então, a gente tem aqui a papila mamária, está aqui em azulzinho para vocês de um lado e do outro, a papila mamária. Isso aqui é o tecido fibroglandular, então veja que ele é meio heterogêneo mesmo, tem áreas mais densas que a glândula mamária. Aqui em amarelo está a gordura retromamária, eu vou tirar o amarelo para vocês verem melhor. E aqui mais denso e lá atrás o músculo peitoral, no crânio caudal e na médio lateral oblíqua. Vamos voltar para ver de novo? Olha só, presta atenção agora na imagem e vê a anatomia da mama. É bem simples a anatomia. Então lá atrás está o músculo, entre o músculo e a glândula tem essa gordura retromamária e o tecido glandular, que é heterogêneo, com as áreas mais brancas e mais escuras. As áreas mais brancas é glândula e as áreas mais escuras, gordura. A mama ela é formada de glândula e gordura ao mesmo tempo. Olha só, então grava essa imagem, mamografia normal, segue em frente. A imagem ela muda da senhora mais jovem para a senhora mais idosa. Na medida que a mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo a glândula mamária e vai sendo lipossubstituída. O tecido vai sendo substituído por gordura. Então, olha o que acontece. Na mulher mais jovem, aquele parênquima mais denso, então é muito mais difícil detectar um nódulo. Por isso que não adianta pedir mamografia na paciente muito jovem, porque vai ser difícil de ver alguma coisa nesse parênquima denso. É isso que se fala, a mama é densa, é difícil de ver. Já na mulher mais velha, a gente vê uma mama mais fácil de interpretar, porque ela é praticamente toda substituída aí por gordura. A única coisa que a gente vê aqui é a trama vascular, são os vasos no meio aí do tecido gorduroso. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Olha só. Agora, a gente precisa prestar atenção em como classificar a mamografia. A gente até brinca. Mamografia tem praticamente duas doenças. Ou é câncer, ou não é câncer. A importância maior está na gente diferenciar esses dois grupos. Aqueles que são suspeitos, e a gente vai prosseguir a investigação, fazer biópsia, fazer um outro exame, e aqueles que não tem nada, vai seguir no rastreamento anual ou bianual, a depender da referência. Então, para isso, a gente vai detectar algumas coisas. Que coisas são essas? Calcificações, nódulos, assimetrias ou distorções da arquitetura. Vamos dar um exemplo de cada uma delas mais para frente. Com base nessas lesões, nessas alterações, a gente vai classificar com o BIRADS, que é o que vai dar a conduta. E aí eu quero muita atenção de vocês aqui, porque a parte mais importante da aula é saber o BIRADS. É o que eu vou fazer com essas informações. Ou seja, a mulher vai lá, faz a mamografia e ela sai com um número, um BIRADS, que vai determinar o próximo passo. Tá aqui eles para vocês. Olha só. 0, incompleto, preciso de avaliação adicional. Ou seja, eu fiz uma mamografia, veio o BIRADS 0, significa não consegui chegar a uma conclusão. Preciso de um outro exame. Pode ser um ultrassom, pode ser uma compressão específica, uma magnificação, que é usar uma lente de aumento praticamente para ver melhor uma lesão.
pode ser uma compressão localizada para espalhar aquele tecido melhor e eu ver se não tem um nódulo, não tem nada ali, tá? 1, negativo, segue o jogo, rastreamento. 2, é um achado benigno. O que é um achado benigno? Pode ser qualquer coisa, uma calcificação vascular, uma calcificação grosseira, uma lesão antiga porque a mulher tomou uma sutura na mama, qualquer coisa desse tipo. Achado benigno, muito comum, então tranquilo, segue em frente. O 3 é aquele achado que vai ser, na esmagadora maioria das vezes, benigno. Porém, eu não consigo ter 100% de certeza. Então, eu faço o rastreamento um pouco mais curto. Ao invés de levar lá 1 ou 2 anos, eu encurto para 6 meses para ficar olhando aquela lesão mais de perto. O 4 já é um achado suspeito, eu vou para a biópsia. O 5, mais suspeito ainda, muito provável ser câncer, eu vou para a biópsia. E o 6 já é quando a paciente já tem câncer diagnosticado e eu estou fazendo uma mamografia de controle ali para ver se eu tirei toda a lesão ou não, então é o BIRAD 6. Então é uma conduta específica, vai depender de cada caso. Tranquilo? Vamos seguir em frente agora, vamos para a parte legal, ver imagem e interpretar. Olha só, mamografia aí, BIRADS 1, achados normais, benignos, não tem nada. Olha só, então aqui a pele, a papila, a trama vascular lá no meio, não tem uma calcificação aí, não tem um nódulo, não tem uma assimetria, mama bonitinha, tranquilo. Olha lá, achados que são BIRADS 2. São vários achados que podem ser BIRADS 2, porque são os achados benignos, é uma série de coisas que são benignos, não vai mudar nada. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Olha só, calcificações vasculares, estão vendo aí? Isso aqui é ateromatose, aterosclerose, está calcificada aí as artérias. Então, isso é muito comum nos pacientes idosos. Então, é um achado benigno. Quer ver outro? Aqui, um nódulo com calcificação em pipoca. Isso aqui é um fibroadenoma calcificado, parece uma pipoca. Basta ter um pouquinho de imaginação. Achado benigno, BIRADS 2, não precisa fazer nada. Outro aqui, essa calcificação, parece uma casca de ovo, isso é um cisto oleoso, ou uma calcificação grosseira aqui embaixo. São achados benignos. Gente, grava isso, tudo que é grosseiro, calcificação gorda, grosseira, bem definida, isso é BIRADS 2, é benigno. Outro achado benigno, cada vez mais frequente, prótese mamária. Prótese mamária, achado benigno. Lembrando, a mamografia não é o exame ideal para avaliação se a prótese está íntegra. Muito melhor usar o ultrassom ou a ressonância magnética. Então fica essa dica aí para vocês. Assimetria. O que é assimetria? É um tecido diferente de um lado do outro. Então por isso que a gente sempre olha os dois lados para comparar. A assimetria está aqui, olha só. Um tecido que tem aqui e desse lado aqui não tem. Por que a assimetria é um BIRADS 3? Provavelmente é só um tecido mamário num lugar onde não deveria ter, que não tem do outro lado. É só isso. Porém, o câncer inicialmente pode se manifestar como uma assimetria focal. Então eu preciso olhar de perto essa lesão. Por isso é um BIRADS 3. Daqui a 6 meses eu vou repetir. Se tiver igual, mais 6 meses. Se tiver igual, tranquilo. É uma assimetria só. Mais nada, eu volto para o BIRADS 2 e sigo o rastreamento normal. A assimetria que está estável, não está mudando com o tempo. Tranquilo? Olha só agora. BIRADS 4, biópsia. Olha aí, com calma, com paciência. Vê se vocês acham por que isso aqui é um BIRADS 4. Viram aí? Microcalcificações agrupadas. Nesse caso, microcalcificações amorfas, agrupadas. Algumas delas são amorfas e talvez até pleomórficas. O que significa pleomórficas? De várias formas. Pode assumir formas de Y, de letra. Então, várias formas diferentes. Nesse caso é amorfa, então é B4. Se for pleomórfica agrupada, vai ser B5. Não muda muito, porque todos dois, B4 ou B5, vai ter que cair na biópsia. Tem que tirar essas microcalcificações, porque por trás dessas microcalcificações, nesse local, pode estar se formando um tumor maligno. Então, tem que biopsiar. Então aqui, calcificações amorfas, agrupadas, não é isolada, uma somente, tem que estar agrupada para ser BIRADS 4 aí. Então olha só, tá lá elas agrupadinhas ali, formando aí esse cluster, né? Esse agrupamento de microcalcificações
e o câncer ele calcifica, ele causa isso, exatamente por isso que é suspeito. Pode não ser câncer? Pode, mas eu tenho que descartar, e para descartar eu preciso ir lá tirar um pedacinho. Bom, BIRAD 5, o clássico é esse, né? É o nódulo denso, espiculado, porque o câncer, quando ele vai crescendo, ele vai gerando uma reação desmoplásica, fibrose ao seu redor, e por isso vai causando aquelas espículas densas na mamografia. Vamos ver no detalhe, olha lá, ele é denso, ele é mais denso do que o parênquima, ele tem uma forma irregular, eu não consigo definir bem os contornos desse nódulo aqui. A transição com o parênquima não é nítida, eu não sei onde o nódulo começa e onde ele termina. E ele tem esse contorno espiculado, basta eu seguir aqui que eu vejo essas traves, essas espículas ao redor dele. Então é um BIRAD 5. Então, a chance de câncer é altíssima nesse caso. Assim, a gente abordou aí as principais lesões, como que é feito o rastreio, como que eu organizo a mamografia para interpretar, as principais técnicas, né, a incidência crânio-caudal, médio-lateral oblíqua, desse exame que é o mais importante. Na próxima aula, a gente vai mostrar um pouco de ultrassom e ressonância magnética para vocês, e aí a gente termina por aqui. Um grande abraço.